O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Justiça italiana confirma a condenação de ex-militares chilenos da Operação Condor. Pois avisando aqui os nossos ouvintes, né? O Matias falou que vai ser um bloco no Pacífico, a gente tá dando uma roubada aqui no formato do programa, porque tinha um monte de notícia que a gente tinha que encaixar em algum lugar, então vai ser um bloco de países que tem litoral no Oceano Pacífico. Considerando que o Oceano Pacífico é o maior oceano do globo, né? Então a gente vai girar do Chile até Samoa, tá? E inicialmente a gente ia começar pelo Peru, né, onde nós temos notícias mais graves, mas aí teve essa notícia agora em relação ao Chile, de ontem, e aí acabou, né, o nosso giro vai começar ainda mais austral, né? E a justiça italiana, né, ratificou ontem, quinta-feira, a pena de prisão perpétua para 3 ex-militares chilenos envolvidos na morte e desaparecimento forçado. Lembrando que eu particularmente não gosto da definição de crime de desaparecimento forçado, porque isso é um eufemismo para sequestro, morte e ocultação de cadáver, que são 3 crimes diferentes, né? Então é um acúmulo de 3 crimes. São eles o coronel Rafael Valderrama, o suboficial Orlando Moreno Vasquez e o brigadeiro Manuel Vasquez Chauán. As defesas não apresentaram recursos e o governo italiano já enviou os mandados de prisão ao governo chileno, tá? Não sei como são as leis chilenas, né? O Brasil normalmente não extradita brasileiros, né, com algumas exceções, mas nesse caso, como podem ser considerados crimes contra a humanidade, enfim, não sei como o governo chileno vai reagir, se vai extraditar, se vai cumprir, se vai ordenar que eles cumpram a pena em território chileno. Do Chile, vamos para o Peru, onde, né, o caldo está engrossando. Por quê? Tivemos 2 notícias relacionadas e ambas importantes em relação às eleições peruanas. E tem mais uma que eu vou adicionar, porque eu havia esquecido de comentar no programa da semana retrasada, que tem a ver também com as eleições. E mais uma outra notícia peruana que não tem nada a ver com as eleições, infelizmente um acidente trágico, né, que acabou aí vitimando algumas pessoas. Mas, começando pelas questões eleitorais, o que aconteceu? Um dos juízes do Tribunal Eleitoral, chamado Luiz Arce, tá? Não confundir com o presidente da Bolívia, disse que deixaria a função depois do tribunal rejeitar os primeiros 10 pedidos feitos ao tribunal para anularem votos, pedidos esses encaminhados pela candidatura da Keiko Fujimori, tá? Lembrando que a OEA disse que as eleições foram tranquilas e legítimas, e na semana passada, dia 23 de junho, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ned Price, disse que as eleições peruanas foram livres, justas, acessíveis e pacíficas, e que as autoridades têm o tempo necessário para divulgar os resultados de acordo com a lei peruana. Ou seja, as denúncias de fraude em massa
né, da Keiko Fujimori, que quer anular cerca de 400 mil votos e reverter outras atas, né, e a diferença de apenas 44 mil, ela não está contando com respaldo internacional, nem da OEA, nem dos Estados Unidos, tá? E aí esse juiz renunciou, dizendo que estavam desconsiderando os pedidos de revisão, que o tribunal é enviesado e que as decisões já foram tomadas. O Tribunal Nacional Eleitoral, institucionalmente, disse que as declarações do Luiz Arce foram ofensivas, que não é permitida a renúncia em meio ao processo de revisão, por isso ele seria suspenso, na verdade, e um substituto provisório seria encontrado para evitar maiores atrasos, tá? A candidatura do Pedro Castilho, do Peru Livre, disse que a renúncia era por ele ser uma figura ligada ao fujimorismo, ou seja, que o Luiz Arce que seria o enviesado da história, e que ele está tentando atrasar a proclamação da vitória do Pedro Castilho, que ficou na frente nas eleições, para ganhar tempo para a organização de um golpe de Estado com luva de seda por parte da Keiko Fujimori. Então, essa é a primeira questão. O juiz responsável por averiguar as denúncias feitas pela candidatura da Keiko renunciou, dizendo que, olha, o tribunal é enviesado, eles já decidiram, né, contra a Keiko Fujimori, então tô fora. O tribunal falou, olha, na verdade, ele não pode fazer isso é absurdo, e o Pedro Castilho falou, não, ele que é enviesado porque ele é ligado ao fujimorismo. Né, brother aí, ou do Alberto Fujimori, ou da Keiko Fujimori, ou dos dois, enfim. Então, essa é a primeira coisa. A segunda questão, aqui a gente não vai nem seguir a ordem cronológica. Aí, entre essas duas questões que eu quero apontar, ainda tivemos uma carta, tá, assinada por cerca de 300 ex-militares peruanos que pediram ao governo para não aceitar uma posse do Pedro Castilho, as Forças Armadas para remediarem as eleições, tá? Que a eleição seria um erro. Depois foi dito que a carta, na verdade, tinha a assinatura de 80 militares da reserva. Então, gente dizendo que era 80, gente dizendo que era 300. De qualquer maneira, o presidente, o atual presidente do país, o Sagasti, tá, avisou que todos os militares reformados da reserva que assinaram essa carta serão investigados por infrações disciplinares. Aí chegou a outra bomba, tá, entre essas duas notícias, que foi o seguinte: publicaram, tá, vazaram no Twitter gravações mostrando que o Vladimiro Montesinos, que era o braço direito do Alberto Fujimori, tá, do pai do ditador, estava realizando ligações para conspirar contra o Tribunal Eleitoral e tentar subornar os juízes, tá, e funcionários do Tribunal Eleitoral. E o que deixa essa notícia mais absurda ainda não é apenas o fato do ex-braço direito do ex-ditador, pai da candidata, estar tentando subornar ou pressionar os juízes eleitorais, mas o fato de que ele fez essas ligações de dentro da principal base da Marinha peruana, em Callao, que é onde ele está preso pelos seus crimes durante a ditadura e também crimes posteriores, porque ele não foi condenado por crimes, ele era o braço direito do ditador, então ele sabia de tudo. Ele era o chefe do serviço de inteligência peruano e ele foi condenado por corrupção, extorsão, tráfico de drogas, tráfico de armamentos. Tá? E ele teria recebido pessoalmente, como indivíduo, 10 milhões de dólares
do governo dos Estados Unidos durante a ditadura Fujimori. Tá? Ele também é envolvido ou suspeita de assassinatos e torturas. Tá? Então, assim, ele passa muito longe de ser um cara legal. Tá? Passa muito longe de ser um cara que está preso por perseguição política, está preso injustamente, alguma coisa assim. Não. Ele é um cara que tem uma ficha extensa de podres. E de dentro da base militar, onde ele está preso, ele estava usando o celular para tentar subornar ou pressionar os juízes do Tribunal Eleitoral. É surreal. Rima não intencional. Então, essa acabou caindo como uma bomba. E antes do Matias comentar o assunto como um todo e passar a notícia que ele disse que esqueceu na semana passada, outras duas questões das eleições são que, no último final de semana, tivemos em Lima protestos tanto dos pró-Pedro Castillo quanto dos fujimoristas, e ambos ali protestando, dizendo que são os legítimos vencedores das eleições, os fujimoristas falando que teve fraude, dizendo não ao comunismo e não à corrupção. Né? Primeiro, um discurso que a gente vê muito parecido em alguns setores da direita brasileira. Segundo, ou você quer fujimorismo ou você não quer corrupção. Tá? Os dois não dá. Os dois não dá. Tá? É que nem, sei lá, você querer um X-Egg sem ovo. Tá? Não rola. É mais fácil pedir só um cheeseburger. Pois é. Então fala que você quer um cheeseburger, não fala que você quer um X-Egg sem ovo. E a outra notícia, não é nenhuma notícia, é uma análise do professor Carlos Hugo Santander, da Universidade Federal de Goiás, que muito interessante, que ele basicamente fala que a candidatura da Keiko Fujimori, ela está tentando não reverter o processo eleitoral, mas na prática está tentando travar o processo eleitoral, fazendo uma série de requisições e colocando uma série de recursos, vários deles que sequer são previstos na lei peruana, tá? Para travar a situação eleitoral e causar uma situação de instabilidade e de indecisão que, imagina ela, pode favorecer a figura dela pela estrutura do legado do fujimorismo, por ter simpatizantes em posições altas, todo esse tipo de coisa. Saber manejar no Congresso, que é algo que ela tem mais trânsito do que o Castilho, até porque ela já foi congressista. Exatamente. Então é uma análise muito interessante, recomendo que leiam. Ele que fez o doutorado dele, inclusive, no Peru, e que, então, a tese, resumidamente, a hipótese, resumidamente, é que a Keiko, ela não quer exatamente a reversão, porque ela sabe que isso é difícil. O que ela quer é paralisar com uma chuva de protestos e recursos a ponto de causar alguma instabilidade. Lembrando que a Keiko Fujimori tem uma questão de interesse pessoal dela na eleição, que é, se ela não for eleita, muito provavelmente em breve ela volta para a prisão. Então, para ela, ser presidente é muito interessante até para não ir presa. É quase um habeas corpus. E corre-se o risco, né, de você ter um terceiro turno, né, de certa forma, dadas essas movimentações por parte da Keiko, e, por outro lado, os apoiadores do Castilho estão fazendo força nas ruas também, né? Então a gente torce também para que essa situação não se prolongue, né, que o Castilho seja efetivado como presidente, respeitando a vontade popular, para que não fique esse clima de incerteza que pode escalonar para uma onda de violência, né? E ainda falando sobre as eleições, né, uma notícia que eu acabei esquecendo de comentar na última edição do programa convencional, é de que jornalistas dos meios Quarto Poder, América Notícias e Canal M
emitiram cartas ao Tribunal de Ética do Conselho da Imprensa Peruana, o CPP, alegando que houve interferência no seu trabalho por parte de superiores para fazer uma cobertura positiva a Keiko Fujimori, né? O caso mais emblemático dessa questão foi justamente no Quarto Poder, já que a antiga chefe de redação, a Clara Elvira Ospina, foi despedida depois de uma visita da Keiko a esse meio de comunicação, sendo substituída pelo Gilberto Hurtado, que ordenou aos jornalistas que fizessem essa cobertura parcial para a candidata da Força Popular, né? E isso só veio a público depois do segundo turno, porque todo esse processo correu ao longo do mês de maio. E a outra notícia, para a gente encerrar a visita ao Peru, foi que, infelizmente, um caminhão, um ônibus, que transportava 50 trabalhadores de uma mina, caiu de um penhasco no Peru e 17 trabalhadores faleceram, outros 14 ficaram feridos e tiveram que ser hospitalizados. O ônibus caiu de mais ou menos 200 metros numa ribanceira e ainda não se sabe, né, o que causou o acidente, se foi um erro humano, se foi mau tempo. Então, infelizmente, aí 17 trabalhadores peruanos morreram nesse acidente. Do Peru, nós continuamos, né, na costa do Pacífico da América do Sul e vamos até a Colômbia, né, também atualizando, lembrando aos nossos ouvintes que tanto Peru quanto Colômbia foram temas de blocos principais em programas recentes, algumas das coisas que a gente mais tem falado aqui, então, né, a gente está mais atualizando, complementando. Para começar, na sexta-feira passada, dia 25, o helicóptero que carregava o presidente colombiano Iván Duque foi atingido por disparos de armas de fogo, de rifles, quando ele estava prestes a aterrissar na cidade de Cúcuta, que fica no nordeste da Colômbia. Tá? Também estavam na aeronave, além do presidente, o ministro do Interior, Daniel Palacios, o ministro da Defesa, Diego Molano, e o governador do departamento norte de Santander, Silvano Serrano Guerreiro. Tá? Também estavam o alcalde de Cúcuta, o Jairo Yanes, o senador Ernesto Macias, o irmão do presidente, o Andrés Duque, 2 pilotos e 2 auxiliares, né? O presidente estava fazendo uma visita à cidade de Sardinata, em norte de Santander, que fica próximo da fronteira com a Venezuela. Inclusive, Cúcuta é muito próximo de San Cristóbal, né, que é uma cidade importante ali do ocidente da Venezuela, e estava regressando justamente à capital do departamento quando a aeronave foi vítima de uma rajada de tiros que durou de cerca de 15 a 20 segundos. Aparentemente, né, não teve mais nenhuma complicação. E assim, o seu complemento da lista de passageiros, se tivesse derrubado esse helicóptero, é tipo quando derrubaram o avião presidencial em Ruanda antes do genocídio, né? Porque ia ser a cúpula inteira do governo. Ainda na Colômbia, nós tivemos, na última semana, 9 pessoas mortas em 3 incidentes diferentes, todos eles ataques armados. Tá? Das 9 vítimas, 4 eram policiais. E desses 4 policiais, 3 estavam de folga. Tá? Então, nesse sentido, eu não sei se eram um policial que foi alvo de um ataque, né? Sabiam que ele era policial e foi alvo de um ataque no seu período de folga, se era um policial que estava fazendo um bico, né, em horário de folga. É um tipo de notícia, inclusive, infelizmente, comum aqui no Brasil, né? Você vê,
quadrilha assalta bar e policial de folga morre. Muitas vezes é porque o policial estava fazendo bico como o segurança do estabelecimento, porém não se fala isso, até porque isso seria uma irregularidade, né? Poderia comprometer a pensão e tal. Enfim. E do caso reverso também, muitas vezes é chamado nos países hispânicos, né, quando é um policial de folga, né, pegando um bico e que acaba matando outra pessoa, é chamado o crime de gatilho fácil. Ou então tem uma terceira possibilidade, no caso colombiano, né, que se eram, por exemplo, 3 integrantes de grupos paramilitares e que foram alvo de um ataque por outros paramilitares ou por outros grupos, enfim, grupos rivais, né? Também tem essa possibilidade. Sim. E das 9 mortes, 5 foram num episódio só, algo que no Brasil, né, seria chamado de chacina, em São Vicente del Caguán, tá? Não está, né, não vi nada elucidando aí qual a origem dos crimes, quais a situação, se eles têm relações entre um com o outro, mas 3 episódios de violência em uma semana na Colômbia. E também na Colômbia, na última terça-feira, dia 28, em Barranquilha, né, a cidade da Shakira e a cidade do time, Júnior Barranquilla, derrubaram a estátua do Cristóvão Colombo, tá, como parte de manifestações contra o governo Ivan Duque. Escreveram pelos nossos mortos, Colombo assassino, enfim, e derrubaram a estátua colombiana na Colômbia. Da Colômbia, a gente começa agora a ir ao norte pela América Central, chegando na Nicarágua, com 2 notícias. Uma delas muito curiosa. Por quê? Argentina e México chamaram para consultas os seus embaixadores na Nicarágua. O regime do Daniel Ortega tem detido, basicamente todos os candidatos de oposição nas próximas eleições e, principalmente, o que talvez tenha sido o estopim dessa decisão, ele prendeu 3 pessoas que, assim como ele, foram líderes da Frente Sandinista. Ou seja, pessoas que também lutaram contra a ditadura nicaragüense em grupos de esquerda, que se tornaram críticos ao Daniel Ortega, dizendo que ele está concentrando muito poder, que está se perpetuando no poder, coisas que a gente já também repercutiu por aqui, e foram presos também. Então, México e Argentina convocaram os seus embaixadores, que é uma maneira de uma reprimenda. Dá um pito. Uma reprimenda internacional. E são 2 governos de esquerda. Então, é muito difícil sustentar, do ponto de vista do governo da Nicarágua, ou de defensores, que as pessoas criticam a Nicarágua baseados na visão dos Estados Unidos, ou baseado numa visão conservadora, de direita, nacionalista. Não. Novamente, alguns desses candidatos presos, como Miguel Mora e o Félix Maradiaga, eram sandinistas, e esses 2 governos que convocaram seus embaixadores são governos de esquerda. Né? Não são governos alinhados aos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso acaba sendo talvez o mais interessante dessa questão, porque acaba mostrando que o Daniel Ortega possivelmente está se isolando até perante a esquerda, tanto nicaragüense quanto latino-americana. A segunda notícia é que
18 deputados dos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, apresentaram uma moção, tá, pedindo para que o governo dos Estados Unidos revise a participação da Nicarágua no acordo de livre comércio com a América Central, né, o CAFTA. Quando a gente estava no colégio, né, ali início dos anos 2000, era a época que se discutia a ALCA, né, o livre comércio das Américas. O CAFTA, que não tem a ver com o prato árabe, é a proposta de um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, os países da América Central, menos Belize e Panamá, e a República Dominicana. Tá? E esses deputados enviaram, então, esse pedido para que se revise a participação da Nicarágua nesse acordo. Tá? Segundo a deputada republicana pela Flórida, Maria Elvira Salazar, ou seja, uma latina pela Flórida republicana, coisa que você já tinha citado agora há pouco, inclusive, o regime Ortega, sob Daniel Ortega, a Nicarágua se transformou em uma terra de opressão, com seus capangas encarcerando opositores políticos, silenciando violentamente as vozes dissidentes, e por isso apresentei a lei de revisão do livre comércio com a Nicarágua, porque o comércio com os Estados Unidos é um privilégio, não um direito. Eu só fui pegar a ficha da Maria Elvira Salazar. Ela é filha de exilados cubanos, né? Cresceu em Little Havana e era jornalista da CNN espanhol e da Univision. E agora fica a trivia, né, Felipe? Honduras está na Bacia do Pacífico? Porque você olha ali no mapa da América Central, parece que não, mas uma pequena parte do país é banhado pelo Golfo de Fonseca, que também banha El Salvador e Nicarágua, e esses dois não fazem fronteira. Pois a gente aqui tá roubando no formato do programa, mas a gente rouba com as regras do jogo. A gente rouba com embasamento. Então, Honduras tem um biquinho, sei lá, dá um beijinho no Oceano Pacífico. É tipo o litoral da Bósnia. Né? A Bósnia, porque você olha no mapa... Parece que a Croácia toda roubou a costa bósnia. Isso, é aquela piada, né? A Bósnia diz, quero nadar. A Croácia fala, não. Mas a Bósnia tem, né? Tem ali 5 metros de praia. É tipo o litoral do Piauí, assim. Então, Honduras também dá um beijinho no Oceano Pacífico, então a gente tá dentro. Em Honduras tivemos, né, em relação a Honduras, melhor, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que fica na Costa Rica, condenou pela segunda vez o Estado hondurenho pelo homicídio da mulher transgênero Vicky Hernández, que aos 26 anos foi morta em 2009 durante o golpe de Estado, tá? Que ocorreu naquele país na época, que inclusive, né, repercutiu muito no Brasil, questão Zelaya e tudo mais. Então, segundo a corte, né, tem indício da participação de agentes estatais na morte da ativista pelos direitos LGBT e que apontam para uma responsabilidade do Estado pela violação do direito à vida e à integridade física de Vicky Hernández, ocorrida num contexto de violência contra as pessoas LGBTI, em particular contra as mulheres trans trabalhadoras sexuais. Tá? Isso daqui é um trecho da nota à imprensa do tribunal. Tá? Isso daqui que eu li. Então, Honduras agora foi condenado pela segunda vez pela responsabilização por esse assassinato. Inclusive, fica aí um teaser, né? O nosso próximo convidado no repertório fala um pouquinho sobre Tribunal de Direitos Humanos de Costa Rica e a condenação do Brasil em relação a crimes relativos à tortura, à ditadura militar e tal. Fica aí o teaser. Tá?
De Honduras, nós vamos para o México, onde a maconha foi descriminalizada para o uso recreativo também, tá? Então, fizeram uma esquisitice jurídica, tá? Uma coisa curiosa, né? Que é o seguinte: a pessoa pode fumar maconha recreativa no México, tá? Porém, a pessoa que quiser fumar a maconha, ela tem que solicitar uma permissão à Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, e essa autorização não pode ser negada, tá? Então, assim, bem burocratizado. Pois é, qual o sentido? É ter um registro de maconheiros, é isso? Estou usando o termo, né, o termo mais pejorativo, o termo mais comum, justamente para... Tipo, qual é a intenção? É ter um banco de dados de quem está fumando maconha? Ou então, se a pessoa está fumando maconha e ela não tem a tal da autorização, ela ainda assim pode ser penalizada? Assim, que esquisitice! Ou libera ou não libera. Ninguém precisa solicitar uma permissão para comprar para beber álcool, para comprar um cigarro de tabaco, entendeu? Então, assim, que esquisitice. Enfim, ainda assim, a descriminalização não significa autorização do comércio, e as pessoas não podem ter no seu corpo, né, na sua posse, na hora, uma quantidade de maconha superior a 5 gramas. Tá? Mas está liberado o plantio? Aparentemente, para consumo próprio, sim. Aparentemente. Então, assim, é uma coisa assim, como eu mencionei, é surreal. Porque não libera a comercialização. Para fumar recreativo, você tem que pedir uma autorização. Essa autorização não pode ser negada, ou seja, não é nenhuma autorização em si, é você simplesmente falar, vou fumar maconha, tá? Então, assim, é muito esquisito. No caso do México, é interessante para ver como é que isso vai se desdobrar, e se isso vai ser expandido, porque, por exemplo, o Uruguai, né? O Uruguai liberou o fumo recreativo de maconha, só que o Uruguai não é um grande produtor de maconha. Inclusive o Estado que acabou sendo o responsável pela venda, né? Pelo suprimento. E no México não. A gente está falando de um dos principais produtores de maconha, né? Do mundo, quiçá. Então é interessante ver se isso vai ter um impacto, como isso vai impactar internamente. E aí a gente vai dar uma ligeira roubada dentro do roubo, porque você tem um breaking news aí que aparentemente está brotando um demônio do mar, só que é do Atlântico. Pois é, estourou um oleoduto no Golfo do México, da Pemex, e assim, as imagens são bastante impressionantes, né? É um olho de fogo, tipo Sauron, ali no Golfo do México. Você não tem lugar de fala para citar Senhor dos Anéis. Você não pode, porque você acha chato. Não, Senhor dos Anéis, eu nunca falei mal de Senhor dos Anéis, ao contrário do Star Wars. Ok. Mas a gente não tem maiores informações no momento. Provavelmente na próxima quinzena a gente atualiza esse caso, né? Acabou de acontecer, né? A gente está gravando no final da sexta-feira, dia 2 de julho. A não ser que seja, né, de onde está brotando Godzilla e aí não tenha quinzena que vem. A única coisa positiva é que não foram registrados feridos, né, durante essa explosão, que foi a 150 metros da plataforma satélite KU-C do complexo Malob Zaap da Pemex. Eu falando de Godzilla, e aí você fala que felizmente não teve mortes, eu fiquei aqui parecendo que eu sou o espírito de porco da situação. Em vez de me preocupar com os funcionários, com os trabalhadores, estou preocupado com o Godzilla. Enfim. Agora a gente cruza, né, a fronteira norte do México, vamos aos Estados Unidos,
Primeiro, né, com notícias internas, né, aos Estados Unidos. Infelizmente, tivemos pelo menos 13 pessoas mortas, incluindo 9 crianças no Alabama na semana passada, devido ao furacão, a tempestade tropical, melhor dizendo, Claudette. Tá? E também tem a notícia de que nos próximos dias uma tempestade tropical vai chegar em Cuba, né? Outra notícia em relação aos Estados Unidos, aí não chega, né, é interna porque é um cidadão, mas também envolve a Espanha, e envolve também teorias, né, sensacionais, que é o John McAfee, né, criador do antivírus, criador de uma gigante de tecnologia, que nasceu no Reino Unido, se tornou nacional dos Estados Unidos, e sempre foi um cara, né, excêntrico. Vários rolês aleatórios. Vários rolês aleatórios e denúncias e vazamento de informações. Então ele dizendo, né, quando teve o caso Snowden, o John McAfee já falou, eu avisei que o governo dos Estados Unidos espionava todo mundo há um tempão e tal. Enfim, o que aconteceu? Ele estava, né, ele era procurado por evasão fiscal e fraude nos Estados Unidos. E ele estava na Espanha. Tá? E aí, a Suprema Corte Espanhola autorizou a extradição dele para os Estados Unidos. Tá? Essa extradição tinha que ser autorizada, até porque ele estava na Espanha via o passaporte britânico. Né? Ele não estava lá como cidadão dos Estados Unidos. E aí, ele cometeu suicídio na prisão em Barcelona ao saber que seria extraditado, já que se ele fosse extraditado e condenado nos Estados Unidos, ele muito provavelmente ficaria o resto da vida na prisão, já que ele já tinha 75 anos de idade. A questão, né, que aí torna tudo muito bizarro, né, porque a gente está falando de um cara que tinha muitos recursos, ele estava sendo processado por evasão fiscal porque ele não pagava impostos de propósito, tá? Por razões ideológicas. Ele queria ir para Cuba, alguma coisa assim, prometeu que ia ajudar Cuba a contornar as sanções dos Estados Unidos via criptomoedas. Enfim, ele havia dito e tatuado que jamais se suicidaria, dizendo que se eu aparecer morto na prisão é porque me apagaram, tá? E aí o que aconteceu? Ele, entre aspas, cometeu suicídio na prisão, né? Na mesma semana que 2 guardas da prisão onde estava o Jeffrey Epstein confessaram que adulteraram os registros de visita da prisão, né? Então, assim, aí a gente pode fazer várias teorias, desde que a mesma superorganização superpoderosa apagou tanto Epstein quanto o John McAfee, ou que os dois estão vivendo tranquilamente juntos, pacificamente numa ilha no meio do Pacífico, né? Que seus sósias que foram executados, alguma coisa assim. Então tem várias aí coisas interessantes. Claro, a gente não vai se debruçar muito, até porque a gente, né, nem conhece tanto assim da história e tal, e o foco aqui do programa não a gente só fala bobagem, a gente não cria as teorias da conspiração, mas tenho certeza que daqui a pouco, né, vai ter uma galera já abordando com mais detalhes. Já deve ter. Ainda nos Estados Unidos, o Derek Chauvin, né, o policial que matou o George Floyd, ele havia sido condenado em abril, ele ainda precisava ouvir a sentença e agora ele vai pegar 22 anos e meio de prisão. E também em relação ao George Floyd, na véspera, né, 2 estátuas, né, que foram feitas em homenagem a ele foram depredadas por grupos supremacistas brancos, neonazistas, o Patriot Front. Do George Floyd, nós vamos para Miami, né, com uma história aí que todo mundo certamente já viu, deve ter visto imagens e tal, que
parte de um condomínio em Miami, na beira da praia, desabou, né? Subitamente, quase do nada, né? Até esse momento, 22 pessoas foram confirmadas como mortas. Temos aí 126 pessoas sendo procuradas, tá? Uma delas, inclusive, é de nacionalidade brasileira, tá? E inclusive, tinham parentes também da primeira-dama do Paraguai, a esposa do Mário Abdo Benítez. Sim, 6 dos desaparecidos são paraguaios, segundo a imprensa Floridian. Eu não sei como é que seria o gentílico da Flórida em português. Nós temos, né, desaparecidos de outras nacionalidades: 20 israelenses, 9 argentinos, 4 venezuelanos com 2 mortos, 6 colombianos, 6 paraguaios, 1 cubano com 3 mortos, 4 canadenses, 3 uruguaios, 1 brasileiro, 1 italiano, 1 do Reino Unido e também um costarriquenho, uma pessoa costarriquenha morreu e uma pessoa chilena morreu. Tá? Eu não sei separação entre homens e mulheres, enfim. E muito provavelmente o desabamento ocorreu pela degradação dos pilares de concreto devido à corrosão e penetração de água no subterrâneo. E agora há pouco, um condomínio da região, ali perto, foi evacuado, sob risco também de desabar. E uma matéria da Reuters fala que em 2018 já havia sido publicado, já havia sido emitido um laudo de engenheiro que apontou falhas na estrutura desse condomínio que desabou, tá? O Frank Morabito, tá? Morabito, não sei, havia assinado esse laudo, né? Então, assim, um prédio nunca vai desabar, quase nunca vai desabar do nada. Então, você vê, o cara em 2018 falou, olha, a estrutura está ficando comprometida. E aí, uma noite qualquer, 2021, sem causa aparente, bum, né? Um prédio desaba, e aí agora a gente tem mais de uma centena de pessoas desaparecidas. Lembrando que a gente está falando de algo que ocorreu há uma semana já, né? Então, as pessoas desaparecidas, a cada minuto, cada hora que demore, fica mais grave a situação. Então, esperamos aí que todo mundo seja encontrado com vida, mas eu fico um pouco pessimista, para ser sincero. Ainda nos Estados Unidos, o grupo farmacêutico Johnson & Johnson disse que vai parar de produzir e vender opioides nos Estados Unidos após fazer um acordo de $230 milhões com o estado de Nova York. A procuradora-geral do estado, a Leticia James, o estado de Nova York estava acusando a Johnson & Johnson pelo seu papel em ajudar a abastecer a epidemia de opioides nos Estados Unidos e lucrar, né, com a degradação da saúde pública, tá? E fizeram um acordo. Segundo a empresa, o acordo não constitui admissão de responsabilidade ou de infração, mas apenas para evitar julgamento e procedimentos expendiosos. E, com isso, a Johnson & Johnson vai pagar $230 milhões em 9 anos e mais um pagamento único de $30 milhões para um futuro fundo estadual para lidar e conter com a epidemia de opioides. Tá? Então, quando alguém virar para você e falar que querer que uma empresa se responsabilize por produtos que ela sabe que são prejudiciais e foram colocados no mercado, o discurso de escolha individual, responsabilidade individual, responsabilizar a empresa é comunismo, né? É Nova York. Tá? A gente não está falando de Cuba, a gente não está falando de China. Tá? Também notícias internas dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados votou para remover as estátuas de confederados, de todos
né, todas as pessoas ligadas aos confederados no Capitólio, e também o busto do Roger Taney. É um caso que a gente já citou aqui. O Roger Taney, ele era o chefe da Suprema Corte dos Estados Unidos, e por ser, né, o chefe da Suprema Corte, e ele ocupou esse cargo por quase 30 anos, né, até as vésperas da Guerra Civil, na verdade até durante a Guerra Civil, inclusive, durante a Guerra Civil ele estava lá. E ele tinha o busto dele no Capitólio porque ele foi o chefe da Suprema Corte. E ele foi, né, ele dentre várias coisas, né, ele foi o presidente durante o caso, né, Dred Scott, que ele emitiu, né, o seu famoso, seu maldito parecer, que dizia, e aqui eu abro aspas, tá, gente? Aqui não é uma interpretação minha, não é o professor de história doutrinando, eu abro aspas. Uma pessoa negra não tem nenhum direito que um homem branco tenha que respeitar. Fecho aspas. Tá? Isso é uma citação, não é uma interpretação, não é um resumo, é uma citação, tá bom? E o caso Dred Scott contribui, inclusive, para a Guerra Civil dos Estados Unidos, e aí decidiram que o busto dele será removido do Capitólio. Ainda internamente nos Estados Unidos, né, temos aí mais 3 notícias. Uma delas, que assim, é surreal, né? O Robin Hood vai ter que pagar uma multa de 70 milhões de dólares para as autoridades reguladoras financeiras dos Estados Unidos. Por quê? Lembrando para os nossos ouvintes, Robin Hood esteve ligado, né, àquele episódio de quando nós tivemos as ações, especialmente da empresa GameStop, que é uma rede de lojas físicas de jogos, de videogames. As ações estavam em baixa, né, por conta da pandemia, por serem lojas físicas, e alguns fundos haviam apostado contra as ações da GameStop, né, ou seja, eles queriam lucrar com a diminuição dos valores das ações. A gente comentou isso na época, inclusive, para quem quiser recapitular. A gente explica com mais detalhes. Né, a operação In Short, né, que é, inclusive, aquele filme sobre a crise de 2008, ou A Grande Aposta, com Christian Bale, o nome original em inglês é The Big Short. Né? E aí, o que é o Robin Hood? O próprio nome, né, já tenta mostrar. É um aplicativo em que pessoas podem operar na Bolsa de Valores. Pessoas físicas, pessoas comuns, né? CPFs. Tá? O nome é, né, por conta justamente por isso que esse nome, Robin Hood. Né? Então, dar o poder ao pequeno, tirar dos ricos e devolver aos pobres. E aí, nós tivemos uma ação no Reddit, né? Até hoje estou investigando se é uma ação coordenada, quem incentivou, se alguém incentivou querendo ganhos, né? Se a Elon Musk estaria por trás disso, se o cara que é dono do Guardian estaria por trás disso, enfim. Muita gente começou a valorizar, a subir as ações da GameStop para ferrar com os fundos de investimento. E aí o Robin Hood acabou sendo responsabilizado por não ter cumprido, né, os seus papéis, por ter fornecido informações falsas aos seus usuários e por uma série de falhas sistêmicas. O aplicativo saiu do ar durante um tempo, né? E aí o que acontece? Essa multa, meu caro Matias, de 70 milhões de dólares, é a maior multa da história da autoridade reguladora de Wall Street. Aí eu me pergunto... E a gente fala bastante disso na edição 249, né? Que foi na época dos acontecimentos. Pois é. Aí eu me pergunto...
O que o aplicativo, né, o caso GameStop, e teria tido outros casos anteriores, inclusive, tá? O Robinhood, ele foi criado em 2013 e ele cresceu muito a partir de 2017, tá? Enfim, questão é, o Robinhood teria, né, esse caso GameStop, teria se beneficiado, teria feito parte e tal, teria ali algum envolvimento suspeito. Ok. Agora, o país que rendeu ao mundo a crise de 2008, com um monte de banco graúdo, de fundo de investimento graúdo, impõe a maior multa da sua história a um aplicativo que é usado por um monte de gente comum, por usuários CPFs. Pô, a conta não bate, né? Então, assim, aí que acontece? Muita gente vai virar e falar, olha só, o negócio de regular é uma maneira de proteger as grandes empresas, é uma maneira, né, de proteger os graúdos, então tem que desregular totalmente, ou tem que fazer isso. E isso daqui vai mostrar que pelo menos parte desse argumento tem lógica, né? E claro, vai ter gente dizendo que inclusive eu estou me contradizendo em relação ao caso da Johnson & Johnson, como se num caso não fosse opioides, né? E aqui a gente está falando de venda e compra de ações via um aplicativo, né? Mas enfim. Então, tá aí dois insumos diferentes para os nossos ouvintes discutirem aí no fim de semana sobre regular ou não as ações e os mercados, tá? Outra notícia é que o diretor financeiro das organizações Trump, o Allen Weisselberg, se entregou para a polícia em Manhattan como parte das investigações por crimes fiscais em Nova York. Tá? Ele está sendo indiciado por um esquema de evasão de impostos que durou 15 anos e eu quero delação premiada. Eu quero o plea agreement e o plea deal, e eu quero que ele abra a boca e que ele fale tudo que ele sabe. Eu quero que ele taque gasolina na fogueira. E, finalmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou ontem, quinta-feira, dia 1º, 2 leis do Arizona, tá, dizendo que elas não violam a Constituição, sendo que são 2 leis que restringem o acesso ao voto no Estado. Tá? Então, eles disseram que as 2 leis não violam nem a Constituição, nem a Lei do Direito ao Voto de 1965. Tá? Então, preparem-se, porque nos próximos anos a gente vai ter uma verdadeira batalha pela amplitude da base eleitoral nos Estados Unidos. Agora a gente vai para as notícias externas dos Estados Unidos, meu caro Matias. Primeiro, com o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, uma matéria do Wall Street Journal, que teria ali informações confidenciais, de que o Lloyd Austin, no dia 2 de junho, bateu uma conversa aí, teve uma conversinha com o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro / dono da Arábia Saudita, dizendo que os Estados Unidos vai realizar uma grande retirada dos seus efetivos militares da região do Oriente Médio para direcionar esses efetivos para a região do Indo-Pacífico. O que isso pode querer dizer? Primeiro, pode ser informação plantada para pegar algum boca aberta, ou seja, pode ser mentira. Segundo, pode significar que os Estados Unidos vai retomar o acordo com o Irã, então considera que a região não é mais prioridade, a prioridade agora vai ser a China. Ou terceiro, pode ser que, olha, a gente vai se retirar daqui e se vocês tiverem problema com o Irã, vocês vão resolver sozinhos. E aí a gente acaba tendo uma porradaria desenfreada direta entre a Arábia Saudita e Irã, com o Iraque no meio de campo de batalha. Tá? São as 3 possibilidades. Também em relação à política externa dos Estados Unidos, o governo Joe Biden anunciou que vai fazer uma mudança, vai por decreto fazer uma mudança ali nas regras migratórias
para facilitar que cerca de 9 mil afegãos que colaboraram com as tropas dos Estados Unidos possam ir para os Estados Unidos, tá? E sejam retirados do Afeganistão, vão ser levados a um terceiro país, enquanto sua documentação nos Estados Unidos ficará pronta, tá? A maioria desses milhares de afegãos são intérpretes locais, né? Ou seja, um afegão que fala inglês e colaborava com as tropas dos Estados Unidos. Lembrando que muitos desses tradutores no Iraque ficaram para trás e depois acabaram sofrendo por isso. Também em relação ao Afeganistão e Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai manter 650 soldados no Afeganistão para a segurança do complexo de embaixadas. Salvo engano, a gente chegou até a comentar isso no programa com o Átila, porque a gente está falando de Afeganistão. Também em relação aos Estados Unidos e Oriente Médio, o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, baniu cerca de 30 sites, tá? Sob a justificativa de que eles espalhavam desinformação e eram usados por veículos estatais iranianos e por agências estrangeiras, violando sanções dos Estados Unidos. Tá? Inclusive nas matérias sobre isso, se você for ver, tem vários prints que a pessoa ia lá, entrava no site, né, e tinha lá o aviso, né, Departamento de Justiça, dizendo que o site foi banido, foi bloqueado, e porque era desinformação e tudo mais. Imagino eu que isso foi possível porque esses sites eram baseados nos Estados Unidos, né, ou em servidores ligados aos Estados Unidos, não sei. Né, porque você pode entrar no site do governo iraniano. Né, inclusive, uma vez eu brinquei, na época do acordo nuclear, que eu entrei no site do governo iraniano para ver se tinha lá um texto, né, uma transcrição, uma tradução, melhor dizendo, do discurso do Rouhani, quando teve a assinatura do acordo nuclear, e a partir do momento que eu entrei naquele site, eu entrei em alguma lista de vigilância nos Estados Unidos. Tá? Tenho certeza. Mas eu juro que eu só fui ver se tinha uma transcrição, tá, gente? Não fui fazer nada. Tá bom. Eu vou fazer o que no site do governo do Irã? Pô, eu não sei nem persa. É aquela coisa, você entra... Às vezes, quando a gente está aqui fazendo programa, estudando programa ou montando programa, a gente entra em alguns sites que é a experiência de se sentir analfabeto. Tipo, porque você entende as figuras só. Então é site iraniano, tailandês, por exemplo. Tailandês é uma coisa que faz eu me sentir completamente analfabeto, cara. Não, ou o algoritmo do YouTube, né? Que se você assiste vídeos de basquete, depois questão de segurança em El Salvador, eles te recomendam um vídeo de jogadores da NBA fazendo sinais de gangue. Acontece. Isso me pareceu experiência pessoal. Acontece. E ainda também em relação à política exterior dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos anunciou mais 5 empresas chinesas na lista de sanções. As 5 são relacionadas à produção de painéis solares, tá? Por supostamente usarem mão de obra de uigures, mão de obra prisioneira forçada de uigures, tá? Eu digo supostamente, pelo que a gente já explicou aqui várias vezes sobre essa questão dos uigures, que você vai ter a postura chinesa é uma, a postura dos Estados Unidos vai ser outra. Tá? Então os Estados Unidos vai, a partir dessa afirmação de que os uigures são mantidos em campos de concentração e tem o seu trabalho forçado usado pelo governo chinês, sancionar essas empresas. A China, por sua vez, vai dizer que isso é um absurdo, que isso é uma intervenção em assuntos internos e que não há violação de direitos humanos na região de Xinjiang, né, que é onde vivem os uigures ou turcos do leste, né, que é o Turquestão Oriental. E daí vira também uma questão narrativa, um jogo de batata quente, né, de quem viola, né, questões de direitos humanos, né, porque fica esse embate aí entre Pequim e Washington. Pois é, e sempre vai ter, né,
o China fez isso, mas os Estados Unidos fez isso, mas aí o outro fez isso. Então, por conta a gente já explicou aqui, né, o problema do discurso moral na política internacional, quando ela é gerida por interesses, então você sempre consegue colocar contradições. Então os Estados Unidos vai falar, estamos aplicando sanções contra a China porque é a decisão moralmente correta a se fazer. E aí alguém vai virar e falar, tá bom, mas o governo dos Estados Unidos financia com a Arábia Saudita, que é um regime moralmente condenável. E, por sua vez, a Arábia Saudita não critica a China pela questão uigur. Então, é o que você falou, vira uma batata quente. Será que ainda existe a brincadeira da batata quente? Acho que não, né? Com distanciamento social, acho que não. Com distanciamento social. E hoje em dia tem videogame está muito mais acessível, não precisa mais brincar com a batata. O governo Joe Biden anunciou ataques, né, contra milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. É a segunda ação militar do governo Joe Biden. E o governo iraquiano criticou a flagrante violação da sua soberania, né, já que a Força Aérea dos Estados Unidos realizou ataques em solo iraquiano, que nem o episódio do Qassem Soleimani. Aí, na última terça-feira, dia 30, infelizmente aos 88 anos, faleceu o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Por que, infelizmente? Você não pegou a sutileza. Você não pegou a sutileza que eu falei que, infelizmente, aos 88 anos, faleceu Donald Rumsfeld. E ele, né, foi direto pro subterrâneo, pro colinho do capeta, que é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então, ele que foi, né, secretário de Defesa sob o Gerald Ford, 75-77, depois com o Bush filho, né, em 2001 a 2006, é interessante que... Principalmente no contexto da invasão ao Iraque. Exatamente, né? Por que eu disse que o Donald Rumsfeld foi pro colo do capeta, antes que alguém comece a encher o saco? Porque ele foi um criminoso. Ele violou o direito internacional ao coordenar, defender, em última instância, ser o articulador da invasão ao Iraque, que violou a integridade de outro país soberano, causou centenas de milhares de mortos, causou milhões de deslocados, tá? Então, assim, o Donald Rumsfeld, ele não foi condenado, mas ele foi um criminoso. Eu digo isso com toda a tranquilidade que uma pessoa pode ter, tá? Eu não estou falando isso por birra, por ele ser dos Estados Unidos, como se a gente não falasse de gente que está sentada no colo do capeta de um monte de lugar, tá? Felipe, você nunca fala da esquerda. Pronto, Pol Pot. Pol Pot tá assim, ele tá... Eu não vou nem dizer o que ele tá fazendo no colo do capeta, tá? O Pol Pot. Então, o Donald Rumsfeld, ele foi um criminoso, porque ele claramente teve um papel central numa conspiração de guerra de agressão, que a gente já falou nesse programa, que é crime do Tribunal Penal Internacional, e crimes de guerra. Porque o que houve no Iraque em 2003 foi uma guerra de agressão. E isso não significa achar que o Saddam Hussein era um puta cara legal. É só constatar que aquilo lá foi um absurdo e ele está no colo do capeta. E em relação à invasão do Iraque, ele tem responsabilidade pelo centro de tortura que foi revelado em 2004 em Abu Ghraib, né? Porque justamente estava sob a ordem direta dele. Ele é o principal responsável por esse caso, que as imagens viralizaram na época, né? E ele também era o grande defensor de uma eventual guerra contra o Irã. É importante também lembrar disso, tá? E também é importante lembrar que entre as suas passagens pelas secretarias de defesa, na qual inclusive ele tem 2 recordes curiosos, né? Porque com o Gerald Ford, ele foi o secretário de defesa mais novo.
E com o Bush filho, ele foi o secretário de defesa mais velho. Né? Mas, entre uma gestão e outra, ele foi o CEO, ou participou de administração, de várias empresas, inclusive empresas que depois tiveram contratos com o governo dos Estados Unidos como um todo. Inclusive, ele teve ligação direta com a questão da compra de Tamiflu na época da gripe aviária de 2001, 2002, em que ele fez uma fortuna, né, gigantesca e teve que declarar ali um conflito de interesses. Ele foi basicamente forçado publicamente a declarar um conflito de interesses. Então, eu falo novamente, com muita tranquilidade, que eu consigo sustentar com argumentação de que Donald Rumsfeld foi um grande criminoso do direito internacional, da ordem internacional, um cara que deixa um legado, um mundo muito pior graças a ele. E daí só uma curiosidade, né? A gente estava falando anteriormente das relações sino-estadunidenses. O embaixador da República Popular da China no Brasil, o Yang Wanming, postou, né, após a morte do Donald Rumsfeld, né, uma suposta citação do secretário de Defesa, dizendo que o Partido Comunista da China não viverá até os 100 anos de qualquer maneira enquanto eu viver. Justamente na semana... Ironia, né? Justamente na semana que o PC chinês chegou ao seu centenário. Pois é, então eu não sabia dessa, não tinha visto essa. Então, assim, falo com toda tranquilidade que o mundo ficou pior nas últimas décadas graças ao Donald Rumsfeld. E para a gente fechar Estados Unidos, né, duas outras notícias. Uma é que o governo dos Estados Unidos adicionou a Turquia à sua lista de países que podem sofrer sanções pelo uso de crianças-soldados. É a primeira vez que um país da OTAN é colocado nessa lista. Por quê? O governo dos Estados Unidos coloca que a milícia que opera na guerra da Síria, a divisão Sultão Murad, que é formada por turcomanos e é financiada e treinada pela Turquia, faz uso generalizado né, uso generalizado de crianças soldado, tá? Além de outros eventuais crimes de guerra. Tá? Então é a primeira vez que um país da OTAN é colocado nessa lista e acaba sendo também um recadinho do governo dos Estados Unidos ao governo turco. E, finalmente, ontem, dia 1º, o William Burns, o diretor da CIA, né, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, visitou Brasília. Tá? Ele estava na Colômbia, onde encontrou-se com o Ivan Duque, e depois veio para o Brasil. Ele que é diplomata de carreira, ou seja, ele não é uma pessoa da inteligência, como era o Mike Pompeo. Aqui no Brasil ele se encontrou com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Augusto Heleno, da Segurança Institucional, ambos generais da reserva do Exército Brasileiro, e esse jantar foi realizado na casa do embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Tá? E depois, um comboio com o Burns e o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Todd Chapman, que está de saída, chegou no Palácio do Planalto, tá? E essa visita ao Palácio do Planalto não foi colocada na agenda de nenhuma autoridade, tá, brasileira. Tá? Então, não foi colocado na agenda do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, nada disso. E essa visita do William Burns e do almirante Craig Feller à Colômbia acendeu um alerta ao Maduro, né, que inclusive veio a público cobrar uma resposta do Joe Biden se é um possível plano para levar uma guerra civil à Venezuela.
E aí, ali na conversa com o cercadinho, né, dos seus apoiadores, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falou assim: o interesse do Brasil por alguns poucos países é enorme. Alguns países dependem de nós, do que produzimos aqui. E esses países pensam 50, 100 anos à frente. E nós aqui, infelizmente, quando muito, pensamos poucas semanas ou poucos dias depois. Não vou dizer que isso foi tratado com ele, mas a gente analisa na América do Sul como estão as coisas. A Venezuela a gente não aguenta falar mais, mas olha a Argentina, para onde está indo o Chile, o que aconteceu na Bolívia, voltou a turma do Evo Morales e mais ainda, a presidente que estava lá no mandato tampão está presa, acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? Então, vamos lá, o que a gente pode especular? Novamente, é especulação pura, a gente não sabe de nada, tá? Se eu soubesse, eu, sei lá, tava sendo interrogado em algum lugar aí, tava em Guantánamo. Vamos lá, quais são todas as possibilidades? Vamos especular geral, né? Já que é para especular, vamos especular. Primeiro num olhar mais poliana, depois num olhar mais crítico e cético. Olhar mais poliano. O presidente brasileiro, Bolsonaro, e o Joe Biden, eles claramente não falam a mesma língua, né? Isso não é não é um trocadilho literal. Eles têm visões muito diferentes de mundo e de universo. Então, pode ter sido que o diretor da CIA, vou repetir, que a gente vai falar por várias possibilidades, mas o diretor da CIA pode ter vindo aqui e falado: olha, o seu Bolsonaro, esse negócio que você apareceu aí numa manifestação de fechar a Suprema Corte, esse negócio aí de que você não vai passar a faixa se não tiver voto impresso, esquece esse negócio, tá? A gente não vai apoiar isso daí não, e cuida da Amazônia aí, esse tal de Ricardo Salles aí já foi demitido, mas o cara que entrou depois também não é tão diferente assim. Então, o recado de Washington é esse. Pode ter sido também uma visita em preparação a uma eventual visita do Bolsonaro a Washington ou a visita do Joe Biden a Brasília, já que, repito, né, eles não falam o mesmo idioma, então tem que ter, né, gente fazendo essa ponte. Aí a gente já vai para as visões mais, né, que é assim, o Bolsonaro, ele é um cara que, dentre várias características, ele é claramente, e mesmo os apoiadores dele precisam reconhecer isso, ele é um cara claramente deslumbrado com o poder. Ele quase não se aguenta para falar as coisas. Né? Então, não vou dizer que a gente falou disso, mas olha Venezuela, Chile, Bolívia, né? Começa a cantar o mapa da América do Sul inteira. Então, pode ter sido uma discussão sobre Venezuela, e aí sobre eventual retomada de relações, de negociação com a Venezuela, ou uma negociação para ações clandestinas por debaixo dos panos contra a Venezuela. E eu estou citando a Venezuela por ser o caso mais vibrante, mas pode ter sido aqui, né, uma pressão, uma cooperação contra todas essas mudanças que não são, né, não andam na mesma cadência com o Washington. E, Brasil, o que vocês podem fazer em relação à Bolívia? O que vocês sabem em relação a esse pessoal na Bolívia? Então, olha só, a gente vai fazer tal coisa, vocês precisam intermediar assim, assim, assado. Lembrando que, quando o Evo Morales foi derrubado, né, nós sabemos que os oposicionistas bolivianos foram recebidos ou receberam autoridades brasileiras. Lembrando que o Brasil é o maior país da região, o Brasil é um país que tem capilaridade por todos os seus vizinhos, por seus interesses econômicos, sua presença diplomática e política. E então, historicamente é um mediador. Você falou bem. Historicamente. Então, pode ter sido, olha, né, nós dos Estados Unidos queremos X e precisamos que o Brasil coopere com a gente para realizar esse X. Esse X pode ser, né, derrubar o Maduro, ou pode ser botar o Maduro na mesa. Pode ser
derrubar o Lúcio Arce, pode ser boicotar a Bolívia, ou pode ser aproximar a Bolívia dos Estados Unidos. Não sabemos, por isso que estamos especulando. E, finalmente, como eu disse, indo para o outro lado, pode ter sido, eventualmente, novamente, estou especulando, uma cooperação visando manter os interesses dos Estados Unidos na região e uma oferta de apoio maior ou mais incondicional. Está numa lógica aí de, entre aspas, Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Presença chinesa na América do Sul é muito grande. E aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas o Joe Biden, ele é legal, ele é bonzinho, ele defende os direitos LGBT, ele é um tiozinho, ele é um velhinho legal. É importante lembrar que ditadura brasileira em 64 foi com apoio de governo democrata. Né? Tem a famosa gravação do Lyndon Johnson falando, temos que tirar esse cara de lá em referência ao João Goulart. O Jimmy Carter, ele pressionou, né, o governo brasileiro na época por questão de direitos humanos e tal, mas o governo Jimmy Carter fechou os olhos para a ditadura na Argentina, olhou para o outro lado. Então, assim, os republicanos são malvados, né? Porque Henry Kissinger, governo Nixon e tal. O golpe no Brasil foi durante uma administração democrata. Sim. Então, isso de, o Joe Biden ele é legal porque ele é dos democratas e tal. Não. Interesse é interesse. Então, assim, por mais que eu ache, nesse momento, que isso seria pouco provável, a gente não pode descartar essa especulação. Então, assim, a gente não sabe, mas tem esse vasto leque de possibilidades. Pode ter sido também, é importante citar, você até mencionou, né, que da visita dele na Colômbia, pode ter sido também uma visita de cortesia, tá? Mas, vou para a Colômbia, vou estar ali do lado do Brasil, visito o Brasil também, aí converso ali com o Heleno, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, mas nada, nenhuma pauta muito fixa ou muito ambiciosa. E assim, também... se eu fosse Maduro, eu entenderia... Se eu fosse Maduro, eu também me preocuparia com uma visita do diretor da CIA à América do Sul, mas cabe lembrar também que a Colômbia é o maior aliado estratégico dos Estados Unidos na região. Pois é. Então, tanto que a visita dele na Colômbia durou acho que 3 dias, né? Não foi um bate-volta. Então, pode ter tido isso também. Então, assim, novamente, antes que alguém encha nosso saco, antes que alguém vire e fale, né? Porque vai ter o cara que vai falar, olha lá vocês, teoria da conspiração, a CIA veio aqui para derrubar o Maduro, ou então alguém que fale, olha só, vocês são inocentes, estão achando que a CIA veio aqui só para prestar uma visita de cortesia, como se não tivesse interesses imperialistas na região. Não, a gente está cansado de falar disso, que é tudo interesse. O ponto é, a gente não sabe o que de fato ocorreu, e tem essas várias possibilidades, tá? Incluindo a manutenção de esfera de influência dos Estados Unidos do hemisfério, que dura desde o final do século XIX, basicamente. Né? Aí a gente sai dos Estados Unidos. Tá? Cruzamos a fronteira norte rumo ao Canadá com 4 notícias canadenses. A primeira é que localizaram mais 2 covas em massa em escolas indígenas. Tá? Uma delas foi encontrada na quarta-feira, dia 23 de junho, que localizou 751 sepulturas não identificadas no terreno da antiga escola Marieval, na província de Saskatchewan, tá? Centro-oeste do Canadá. E depois, no dia 30, 182 covas não identificadas foram encontradas no terreno do antigo internato católico St. Eugene's Mission, né, missão de Santo Eugênio, na província da Colômbia Britânica. Tá? Lembrando do caso que a gente repercutiu recentemente também na Colômbia Britânica, só que foi em Kamloops. Isso. Então, totalizando, né, esses 3 casos recentes, já são mais de 1.000 restos mortais
de crianças indígenas. E daí você teve uma onda de protestos por todas as províncias do Canadá, inclusive com queimas de igrejas próximas a comunidades indígenas. E hoje derrubaram uma estátua da Rainha Vitória e uma estátua da Rainha Elizabeth II, a atual rainha. E no caso dessa igreja da Colômbia Britânica, de St. Eugene, ela funcionou, né, de 1912 a 1969, e os restos mortais são de crianças entre 7 e 15 anos de idade. Tá? Lembrando que isso quer dizer que as freiras malvadas matavam todo mundo. Não, pode ter tido uma criança que morreu devido a abusos, devido, né, a espancamento, algum castigo, mas também a criança que morreu por, sei lá, alguma doença, tá? Catapora, e foi enterrada no entre aspas, quintal da igreja, em vez de ter sido sepultada dignamente pela sua família, de acordo com... Segundo as tradições locais. Isso. Então, assim, porque já começou um movimento de desacreditar essas descobertas, falando, então quer dizer que as freiras lá ficavam matando todo mundo, então. É isso que vocês estão falando, que as freiras são tudo assassinas. Não. Que essas crianças foram enterradas como indigentes, sem a devida documentação, sem a devida notificação, por um período de décadas, e que, dentre essas crianças, nós vamos ter desde mortes por maus tratos até mortes naturais, por doenças, por qualquer coisa que aconteça, um acidente, enfim. Então... E lembrando que essas internações eram compulsórias, né? Era uma política de Estado. Então você tem uma responsabilização tanto do Estado canadense quanto das igrejas que administravam esses internatos, né? Então a crítica reside justamente aí, e também a própria a falta de reconhecimento, principalmente por parte da Igreja Católica, né? Quando a gente trouxe esse primeiro caso em 2021, né, dessa descoberta dessas covas, a gente citou novamente o histórico de omissões do Vaticano em relação a esse fato, porque a gente citou o caso das igrejas católicas, mas tinham outras denominações, né? Mas no caso de Kamloops, por exemplo, era ligado à Igreja Católica, e a maioria das igrejas que estão sendo incendiadas nesse momento, nessa última semana, são católicas, né? E, né, falando nisso, o Papa Francisco anunciou que vai se encontrar, né, com lideranças indígenas canadenses na Santa Sé. Tá? Os lideranças indígenas vão até o Canadá, vão até a Itália, né, para se encontrar com o Papa. Tá? Então também teve essa. E outra notícia foi que o governo canadense expandiu a sua lista de grupos considerados terroristas e colocou o movimento dos Stripper Centers, né, na lista, que é o movimento supremacista branco dos Estados Unidos, adepto de teorias QAnon e tal, cujo nome, inclusive, é baseado numa interpretação completamente errada e mitológica, né, de que apenas 3% dos colonos que resistiram aos britânicos e venceram as guerras, sendo que isso, primeiro, essa cifra não é verdade, tá? Mais ou menos 1/3 dos colonos resistiram, e segundo, a guerra de independência dos Estados Unidos foi também uma guerra entre Reino Unido, né, entre Inglaterra ainda, e França, tá? Foi uma guerra de peso pesado. Então, os Stripper Centers foram colocados nessa lista. Também foi colocado a Aryan Strike Force, um grupo neonazista. Também colocou um líder neonazista chamado James Mason e a filiada local, entre aspas, do Daesh, do autotitulado Estado Islâmico, na República Democrática do Congo. Tá? Foram essas as adições à lista que hoje inclui 77 grupos ou indivíduos reconhecidos como terroristas pelo Canadá. Tá? E, finalmente, infelizmente,
todo mundo aí já deve ter visto, que temos aí uma onda, né, de calor no noroeste da América do Norte, especialmente no Canadá, mas também em estados dos Estados Unidos, como o norte da Califórnia, Idaho, Oregon, Washington, e no Canadá, Alberta, Manitoba, os territórios do noroeste, Saskatchewan, Yukon, Colômbia Britânica, e cerca de 480 pessoas já morreram na Colômbia Britânica. Lembrando que a Colômbia Britânica é um dos principais centros populacionais do Canadá, né, onde está Vancouver, porque em linhas gerais o Canadá é assim, tem muita gente num litoral, muita gente no outro litoral e nem tanta gente no meio, né? Então, aulas de geografia com o Felipe. E você fala em geografia meio, assim, né? Não fala sempre. Exatamente. É um termo super correto. Na verdade, o termo mais preciso é meiuca. Tá? Ali na meiuca do Canadá não vive tanta gente. E agora, falando sério, né? Tivemos aí, como a gente falou, mais de 400 mortes relacionadas ao calor. Desde mortes súbitas, também pessoas que sofreram acidentes vasculares cerebrais causados por calor, enxaquecas fortíssimas, então assim, e o recorde, né, bateu em 49 graus e meio, tá? O recorde anterior de temperatura no Canadá era 41. Então, veja, não é que o recorde foi batido, né? Aquela coisa, alguém quebrou o recorde do Usain Bolt por 2 centésimos. Não, subiu 8 graus. Então, uma situação bastante complicada. E, meu caro Matias, só para constar, um ouvinte nosso acabou de marcar aqui no Twitter, o Zanotti. Agora há pouco, o Maduro fez um pronunciamento na TV dizendo que fontes confiáveis mostram um plano da CIA para assassiná-lo. Então... Era disso que eu estava me referindo. Ah, era desse pronunciamento? Sim. Ah, desculpa, então eu viajei. E também só falando de clima quente no Canadá, mas de maneira figurada, né? Montreal está a uma derrota de sumir do mapa, né? Porque se o Canadiens perder a Stanley Cup, eu acho que não vai sobrar nada. Inclusive o Trudeau e o Joe Biden estavam aí todos, né, pimpões, né, no Twitter, dizendo que iam fazer uma aposta, né, uma aposta amigável na final do Canadá e tal. Na final do hockey do gelo, né? Porque é um time do Canadá e um time dos Estados Unidos. Isso, é contra o Tampa Bay Lightning. Que daí, francamente, né? Um time do Canadá perder para um da Flórida tem que parar tudo. No hockey no gelo. Né? Tipo, como é que jogam hockey no gelo na Flórida? Eles jogam hockey no patins e aí na hora do jogo eles vão pro gelo? Não, tem que ser tipo um ar-condicionado muito potente, né? No ginásio. Pois é, não faz sentido. Aí agora a gente cruza o Estreito de Bering. Tá? A gente vai agora, né, para o Japão, onde o governo propôs encurtar a jornada de trabalho para 4 dias por semana. Tá? Então isso quer dizer fim de semana de 3 dias, dizendo que isso vai melhorar a saúde mental e física das pessoas e também vai aumentar o consumo de entretenimento, o consumo de serviços e também vai melhorar o índice de natalidade no Japão, já que agora as pessoas vão ter mais tempo livre para se encontrarem, casar e terem filhos. Tá? E a gente não vai falar muito sobre isso porque a professora Vivian, que vai analisar essa proposta na coluna sobre economia, justamente. E também relacionado ao Japão, mas agora a região como um todo... E uma medida semelhante também está sendo estudada no Chile,
Então, vamos observar aí, né, o desenrolar dessas duas propostas. O que é assim, o governo japonês, como a gente falou, né, tem um perfil mais conservador, tem toda a questão da monarquia, mas eles basicamente estão falando, olha, vão para casa transar. Né, vocês estão trabalhando demais. Acho que é isso. Não sei. Ou então, né, vão gastar dinheiro com compras de serviços, então, né, vão aquecer no a economia, garantir a previdência. Pois é, exatamente, né? Vão no parque de diversões da Nintendo. Porque o Japão também tem incentivado a imigração de uma maneira tímida, mas tem por conta dessa preocupação, né? Porque tem toda uma questão também nacionalista, né? Tudo, mas se depender das atuais taxas de natalidade, vai ter que ter uma reforma estrutural no país. Também em relação ao Japão, o think tank Carbon Tracker publicou um relatório dizendo que 80% do investimento mundial em geração de energia via termoelétricas é de 5 países: China, Índia, Indonésia, Japão e Vietnã, tá? Que pretendem construir mais de 600 termoelétricas na próxima década, mesmo com fontes renováveis cada vez mais baratas, e em contraste com, por exemplo, a Europa, onde o Reino Unido, né, vai descomissionar todas as suas termoelétricas até 2024. Do Japão, vamos para a Coreia, mais especificamente a Coreia do Norte, onde a irmã do Kim Jong-un, a Kim Yong-jong, né, que é a chefe da política externa da Coreia do Norte, disse numa entrevista para a emissora estatal norte-coreana que as expectativas de que a Coreia do Norte e Washington retomem negociações nucleares no curto prazo vão deixar as pessoas desapontadas, tá? Ou seja, basicamente dizendo que não contem com isso no futuro próximo, estamos muito distantes. E o Kim Jong-un, em outro alerta, a gente falou sobre isso no programa passado, né, das dificuldades que a gente sempre tem de falar de Península Coreana, mas o Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte sofreu um grave incidente em relação à pandemia, que representou um risco para os cidadãos e para a nação, pela prevaricação de alguns altos funcionários. Né? Fica a sugestão para o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, né, de colocar o Kim Jong-un falando isso e aí o Omar Aziz falando prevaricou. Mas, sugestão idiota. Mas, então, isso significa possivelmente que tivemos algum surto, algum foco da pandemia na Coreia do Norte. Cruzando a fronteira com a China, né, começando em ordem cronológica em Hong Kong, onde o jornal Apple Daily, né, que era o principal jornal de oposição a Pequim, finalmente fechou. Né? Vários jornalistas já estavam sendo alvo, né, do governo, de acusações criminais. O dono do jornal, o magnata, o Jimmy Lai, está preso. A gente comentou isso ano passado, acho, ano retrasado, quando a gente fez o programa sobre Hong Kong. E o jornal, então, acabou sendo fechado. Sua última edição foi uma edição especial com 500 mil de cópias impressas e que venderam todas. Tá? O jornal havia sido fundado em 95, né? Então véspera ali da entrega de Hong Kong dos britânicos para a China. Também na China tivemos, infelizmente, um incêndio numa escola de artes marciais em Zhenxing, na província de Henan, que deixou pelo menos 18 pessoas mortas. Posteriormente, tivemos um novo chefe de polícia em Hong Kong, como parte, né, das reformas de segurança na qual o governo de Pequim expande sua autoridade em Hong Kong. E aí, lembrando para os nossos ouvintes, qual que é o problema, qual que é a discussão do ponto de vista internacional? Né? Do ponto de vista internacional, a questão é que Hong Kong, pelo acordo entre Reino Unido e China, teria garantido a sua autonomia até a década de 2040.
o que o governo britânico alega é que com a nova lei de segurança, que não foi aprovada no parlamento de Hong Kong, aí o governo de Pequim aprovou e disse que valia também para Hong Kong, o governo britânico diz que a China violou o tratado internacional e está interferindo, retirando a autonomia de Hong Kong. Tá? Então, essa acaba sendo a principal discussão internacional. Assume o novo chefe de polícia, o Raymond Siu, de 55 anos de idade, dizendo que ele precisa lidar com hostilidade contra a polícia e que muitos protestos de opositores são baseados em notícias falsas plantadas por interesses estrangeiros. Tá? E ele sugeriu uma lei contra fake news. Também na China, descobriram um crânio de um possível ancestral do ser humano, um crânio de 146 mil anos de idade, que foi descoberto em 1933, mas só agora ele foi analisado, e ele foi batizado, apelidado, né, em chinês, de Homem-Dragão, tá? O Dragon Man. E é um homem das cavernas aqui, é o estereótipo do homem das cavernas. A gente não entende nada disso, a gente não é paleontólogo, a gente, enfim, então... mas é uma notícia interessante porque, né, é sempre interessante conhecer mais sobre as origens humanas. A Organização Mundial da Saúde certificou que a China erradicou a malária, tá? É o 40º país do mundo, né, a certificar que não teve nenhum caso de infecção doméstica de malária por 4 anos, tá? Então entrou aí nessa lista. Então, parabéns aí pro pessoal e viva o... né, mata mosquito. Inclusive até o Átila apoia, né, a gente matar os mosquitos. Mais duas em relação à China é que uma vem do Washington Post, ou seja, entra naquela coisa, né, se é uma informação que vazou, se é uma informação que alguém plantou, mas que a China estaria construindo 119 novos silos para mísseis balísticos no deserto. Tá? Lembrando que, isso daqui eu acho que é o mais interessante, o número de silos não quer dizer o número de mísseis ou de ogivas, tá? Porque você redistribui, você deixa silos vazios, você faz rotação. Então, por exemplo, a Rússia, né, barra a União Soviética, e isso até está na cultura pop, tem jogo de videogame e tal, tem excursão a silos desativados e tal. A União Soviética construiu um número gigantesco de silos. Eu estou falando isso então porque eu estou passando um pano para a China construir silos. Não, primeiro porque assim, a China vai construir silos de mísseis, eu queira ou não. Segundo, é uma forma de você despistar os seus possíveis inimigos. Porque se você tem 10 mísseis e 10 silos, então o seu inimigo vai saber, ali estão os mísseis deles, então vamos atacar esses lugares primeiro. Agora, se você tem 10 mísseis e 100 silos, o inimigo vai lá e falar, putz, meu Deus, onde é que estão esses negócios, hein? Putz, será que tá ali? Será que tá ali? Como é que a gente faz? Então é também uma forma de dissuasão de um ataque preliminar por parte do seu inimigo. Tá? E eu falei do caso da União Soviética porque é um caso hoje que a gente sabe muito porque, né, os arquivos foram abertos, mas eu também tenho certeza que os Estados Unidos também devem ter um monte de silo para mísseis balísticos que não são utilizados, justamente para esse tipo de coisa. E finalmente, né, como a gente falou nas efemérides do programa passado, tivemos aí a cerimônia, né, dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, em que o Xi Jinping discursou e falou que a China não sofrerá bullying. Tá? A China não vai ser pressionada e que a era em que a China sofria bullying das potências internacionais se foi para sempre. Referência ao chamado século de humilhações, né, ali do meados do século XIX até meados do século XX, na ótica da China e especificamente do governo do Partido Comunista Chinês. E aí, para alguns, a gente continua na China, para outros, a gente vai para Taiwan, onde o governo local disse que vai
reduzir a sua representação em Hong Kong, justamente devido às novas atitudes do governo chinês e porque a política de uma China acaba impondo essa decisão, tá? Aí agora a gente vai girar por algumas notícias, né, um pouco mais locais ou curiosas. Nas Filipinas, o vulcão Taal teve o seu nível de atividade elevado de 2 a 3, ou seja, isso significa que pode ter uma erupção em breve, e com isso 15 mil pessoas foram evacuadas do entorno do vulcão, tá? A gente já comentou isso, as Filipinas infelizmente têm essa característica que é uma região geograficamente, né, no Brasil, eu sei que é chavão, é clichê falar isso, né, mas no Brasil a gente é muito privilegiado, porque a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem, quase não tem, tornado, furacão, pelo menos de larga escala. As Filipinas têm tudo isso, né, infelizmente. Então, tá aí uma possível erupção nas Filipinas. Das Filipinas, a gente vai para o Camboja, onde a polícia se viu motivada a agir devido a um vídeo no TikTok. Por quê? Um cidadão chinês que mora em Phnom Penh postou no TikTok, né? Tava lá seus vídeos, tal, pá, zoando, dancinha, e ele foi mostrar o pet dele. E o pet dele é um leão macho de 18 meses de idade e 70 quilos. Que beleza. É tipo o Tiger King, assim. Pois é. Então, assim, primeiro, o crime ambiental, né? Segundo, o cara tem um leão em casa. E certeza que para ele ter um leão em casa, no mínimo, esse leão, por exemplo, teve as garras podadas, né? Que é um absurdo também. E geralmente esses colecionadores não param num bicho só. Pois é. E vamos lembrar que o leão não é do Sudeste Asiático. Longe disso. Pois é. Então, assim, ele não está num habitat próprio. E aí alguém olhou o TikTok dele e falou, nossa, esse cara é meu vizinho. E ligou para a polícia e falou, olha, meu vizinho tem um leão. Um detalhe aqui, ó. Inclusive, a gente foi falando, a própria matéria aqui do Guardian, da agência France Press, esclarece. Removeram os dentes caninos do leão. Olha que absurdo. Tá? Como é que o leão vai comer carne, o alimento dele, não estou nem falando caçar. Como é que ele vai comer carne sem dente canino? Tá? Então, assim, é bizarro. E aí, apreenderam o leão. E o cidadão chinês vai ser investigado por tráfico de animais. Aí, na vizinha Tailândia, o que aconteceu? Uma mulher chamada Ratchawandan Pueng Prasopon, ela acordou com um barulho na sua casa no último sábado de madrugada. E o barulho foi que a janela da cozinha dela, junto com uma parte da parede, foi derrubada por um elefante. Aparentemente procurando algo para comer. Tá? Então, assim, é um caso completamente diferente. Tá? Nesse caso é um elefante que vive num parque de preservação, provavelmente sentiu o cheiro de comida e foi lá ver qual é. E na foto você vê o elefante meio que olhando assim pelo buracão na cozinha, do tipo, tem alguma coisa para comer? Tô com fome. Então, né, infelizmente o elefante estava com fome, não sei se ele foi submetido a maus tratos, alguma coisa assim, espero que não. E o elefante depois foi, né, os guardas do parque levaram ele de volta e tal, mas tá aí, né? Então a notícia engraçadinha do elefante na Tailândia, tá? Preserve os elefantes. E ainda na Tailândia, os protestos contra a monarquia foram retomados, apesar da Covid. Tá? Então, o pessoal de máscara nas ruas protestando, cerca de 3 mil pessoas retomaram os protestos em Bangkok. Aí, da Tailândia, nós vamos para o Timor-Leste,
onde o José Ramos Horta, né, Nobel da Paz, inclusive, há muito tempo atrás, acho que eu já falei isso no ar também, eu passei óleo de peroba na cara e mandei uma mensagem na página oficial do Facebook dele pedindo uma entrevista, mas nem deram bola. Tá? Então, nem visualizaram. Fica tristeza. Qualquer dia desse eu tento de novo, mando de novo. Se tiver algum ouvinte timorense aí com contato, fica à vontade. Cara, quem pode ter o contato dele é o Dweck, porque o Dweck uma vez organizou um evento lá na USP e foi quando eu conheci pessoalmente o José Ramos Horta. Tá aí. Pedi a ponte aí pro Dweck. E a palestra do José Ramos Horta foi muito legal, inclusive, também. Mas o José Ramos Horta disse que vai propor ao governo timorense, ele que não tem um cargo definido, porém é uma figura extremamente respeitada no país, e foi presidente, foi primeiro-ministro, fez parte das negociações de independência do Timor-Leste e foi líder da independência pelo Timor-Leste, né? Um dos líderes junto com Xanana Guzmão e outros líderes. E ele disse que vai recomendar ao governo para que conceda a Medalha de Honra da República, que é a mais alta honraria do Timor-Leste, a Testemunha K. Quem é a Testemunha K? Ninguém sabe. É uma pessoa que tem sua identidade preservada, que é um ex-agente da inteligência do Serviço Secreto Australiano e que, como whistleblower, né, como delator, mostrou como a Austrália estava agindo por debaixo dos panos para minar o pleito timorense na fronteira marítima entre os dois países. Novamente, o que a gente já falou e vai falar de novo. Estamos falando de águas ricas em gás natural, em petróleo, em regiões pouco exploradas. E, no caso do Timor-Leste, estamos falando de um dos países mais pobres do mundo. Você encontrar uma reserva de gás natural nas águas timorenses seria, na perspectiva deles, quase como ganhar na loteria. Então, o Ramos Horta disse que vai propor ao presidente ceder essa honraria, porque ele, pela sua integridade e coragem em expor a perfídia, a má-fé e a desonestidade do governo australiano nas negociações para roubar o país mais pobre do mundo. Tá? Pra vocês verem, palavras fortes aí do Nobel da Paz. Na Austrália, o governo anunciou que vai processar a China na Organização Mundial do Comércio devido às suas sanções contra os vinhos australianos, e uma pesquisa de opinião mostrou que 52% dos australianos não confiam na China. Porém, 57% disse que, caso Estados Unidos e China entrem em guerra, a Austrália deveria se manter neutra. Tá? Então, basicamente, falar, a China é nosso rival, mas a gente não quer guerra. Também na Austrália tivemos aí uma mudança na liderança do Partido Nacional, os Nationals, que é um partido conservador rural, é o partido auxiliar do partido de direita, do Partido Liberal. E o Partido Nationals sofreu uma mudança de liderança com o Barnaby Joyce, tá? Que depois de um conflito local ali, lembrando que na Austrália, o equilíbrio no parlamento é bastante, com perdão da redundância, é bastante equilibrado. Então, se o Partido Nacional abandonar o Partido Liberal perde a maioria no parlamento, porque os liberais têm menos deputados do que os trabalhistas. Tá? Então, é importante. Vocês estão falando num partidinho, mas não, é importante. Em Vanuatu, o primeiro-ministro Bob venceu o voto de desconfiança no parlamento. Tá? Não vai ter golpe. Não vai ter golpe, o Bob continua no poder. Teve aí o voto de 27 dos 52 parlamentares, ou seja, por ele foi mantido no poder. Tá? Agora, é bom lembrar que
a Suprema Corte vai definir se os 19 assentos de parlamentares do partido dele vão ser declarados vacantes ou não, devido aos boicotes que os parlamentares fizeram para adiar a votação da desconfiança. De Vanuatu, nós vamos para Nauru, onde o governo notificou a Autoridade Internacional do Leito do Mar, que é uma agência das Nações Unidas, e que escrevam o que eu estou falando. Tá? Vai se tornar cada vez mais presente no noticiário internacional, tá bom? Enfim, Nauru notificou a Autoridade Internacional do Leito Marítimo que vai começar a permitir atividades mineradoras no leito do mar. Porque vamos lembrar, Nauru, tá? Estamos falando de um dos países mais recentes do mundo, estamos falando de um dos menores países do mundo. É um país, por exemplo, que depende basicamente da Austrália e dos Estados Unidos para questões de segurança, questões de defesa e tal. Então, assim, não é um país que, nossa, tem muitos recursos e tal. Não, é uma ilha, basicamente, tá? Uma ilhota. Então, onde está a riqueza desse país? Na sua zona econômica exclusiva. E vão começar a minerar no leito do mar, tá bom? Diversos grupos ambientalistas, autoridades de outras nações do Pacífico pediram para que isso não seja autorizado, tá? Assinaram lá uma petição dizendo que é necessário ter mais informações científicas sobre eventuais impactos, que pode ter impacto tanto na vida marítima quanto em questões de corrente marítima e tal. Não somos aqui oceanógrafos. Inclusive, se alguém tiver, conhecer gente que conheça desse assunto específico, o Deep Sea Mining, fica à vontade aí para mandar em contato@xadrezherbal.com. Porém, é interessante por tudo que a gente vem falando há vários anos, de que Oceania é uma grande fronteira econômica não explorada e de que essas discussões por, entre aspas, ilhotas no Atlântico, no Mar do Sul da China, que parecem ser insignificantes, parecem ser bobagem, na verdade escondem essa grande fronteira econômica a ser explorada. Tá? E, finalmente, em Samoa, a Suprema Corte definiu que a posse do governo do partido FAST, no dia 24 de maio, e é FAST, tá? Não é um trocadilho, mas não é fast de rápido, é FAST de jejum. Tá? Porque é um partido cristão. É um partido cristão, eles fazem jejum. O desjejum é o breakfast. Exatamente, é quebrar o jejum. Vou quebrar a corrupção. E declararam que a posse do último dia 24 de maio foi legal, porém, dizendo que o mesmo FAST continua com a razão. Então, nos próximos 7 dias, já que essa decisão foi do dia 28 de junho, tá? O FAST será empossado no parlamento, quebrando, então, um verdadeiro monopólio, do partido tradicional, partido dos direitos humanos, da proteção dos direitos humanos, que é o partido que tradicionalmente governa Samoa. Nesse caso, a Samoa independente, não a Samoa americana. A gente já explicou aqui a origem disso. O arquipélago de Samoa é uma coisa só, mas aí a posse que era alemã virou um país independente. A parte que era dos Estados Unidos até hoje é dos Estados Unidos.